Revolução Francesa. A estrutura social da França pré-revolução era dividida em 3 estados. O primeiro estado, composto pelo clero, e o segundo estado, formado pela nobreza, eram privilegiados e isentos de impostos. Já o terceiro estado, que reunia cerca de 98% da população, não possuía privilégios e arcava com praticamente todos os impostos, sustentando toda a sociedade. Paralelamente, o país enfrentava uma grave crise econômica, agravada por diversos fatores, como os altos custos das guerras, incluindo o apoio à independência dos Estados Unidos, os gastos excessivos da corte e o luxo da monarquia, e as colheitas ruins, que reduziram a oferta de alimentos. Esse conjunto de problemas mergulhou a França em uma situação extrema de miséria e fome, aumentando a insatisfação popular. Nesse cenário, o terceiro estado se revoltou e passou a agir inspirado pelas ideias dos pensadores iluministas, como Rousseau, que defendia a soberania popular, Montesquieu, que propunha a separação dos poderes, e Voltaire, crítico do clero e da nobreza, cujas ideias de liberdade e igualdade influenciaram profundamente a Revolução Francesa. Fortalecidos por esse novo ideal, o terceiro estado se autoproclamou Assembleia Nacional, com o objetivo de representar todo o povo francês. Eles realizaram o juramento do Jogo da Pela, no qual juraram não se dissolver até que uma constituição para a França fosse criada. O marco simbólico do fim do absolutismo foi a queda da Bastilha, uma fortaleza-prisão que representava o poder opressor do antigo regime. Foram abolidos os privilégios feudais, passo importante para a igualdade legal entre os franceses. Pouco depois, foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento histórico que consagrou os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade como pilares da nova sociedade. Finalmente, em 1791, foi promulgada a primeira Constituição Francesa. Como resultado, o rei perdeu seu poder absoluto e passou a governar como um monarca constitucional, dividindo as decisões do país com a Assembleia Legislativa. Surgiu uma forte divisão política no interior da Nova França. Os principais grupos eram os girondinos, representantes da burguesia, que defendiam posições mais moderadas, e os jacobinos, uma facção radical, liderados por Robespierre, que pregava reformas profundas e imediatas. O novo regime, no entanto, foi abalado por um evento crucial, a fuga para Varennes em 1791, quando Luís XVI e sua família tentaram, sem sucesso, escapar do país. Esse ato foi interpretado como uma traição à pátria e fez com que o rei perdesse completamente sua credibilidade perante o povo. O fracasso da fuga serviu como um poderoso argumento para os jacobinos para pôr fim à monarquia, acelerando drasticamente o avanço do radicalismo e a escalada da violência na Revolução. A França revolucionária enfrentou uma guerra contra a Áustria e a Prússia, que formaram a primeira coligação com o objetivo de restaurar a monarquia absoluta de Luís XVI. Em 22 de setembro de 1792, em resposta à ameaça externa, a monarquia foi oficialmente abolida. Luís XVI perdeu todo o poder político e a Primeira República Francesa foi proclamada. No ano seguinte, Luís XVI foi executado. Julgado por conspiração contra a Revolução e condenado à guilhotina, sua morte representou não apenas o fim definitivo do absolutismo na França, mas também a consolidação do poder dos jacobinos radicais, inaugurando uma fase ainda mais intensa do processo revolucionário, o período do terror. Com a República proclamada e a guerra se intensificando, Robespierre e os jacobinos assumiram o controle total. Para defender a revolução de suas ameaças internas e externas, foi instaurado o Comitê de Salvação Pública, um órgão com poderes quase ilimitados. Iniciou-se então o período conhecido como o Terror. Seu objetivo era purgar a França de todos os seus inimigos. Milhares de pessoas, de nobres a camponeses e revolucionários moderados, foram acusadas de serem contra-revolucionárias e enviadas para a guilhotina.
Entre as vítimas mais célebres estava Maria Antonieta, a ex-rainha, que personificava o luxo e a opressão do antigo regime. Este foi o auge do radicalismo jacobino, onde a revolução começou a devorar os seus próprios, em uma luta sangrenta pela sobrevivência da República. O medo e a desconfiança generalizados acabaram por se voltar contra seus próprios criadores. Em julho de 1794, os próprios membros da Convenção Nacional, temendo por suas vidas, articularam um golpe conhecido como Reação Termidoriana. Robespierre e seus principais aliados foram presos, declarados tiranos por abusarem de seu poder, e rapidamente executados na mesma guilhotina a que haviam condenado milhares. Com a queda de Robespierre, o Comitê de Salvação Pública perdeu seus poderes absolutos, o terror foi encerrado e uma fase mais moderada teve início, o Diretório. No entanto, a instabilidade gerada pelos conflitos internos, as guerras externas e a crise econômica criaram o cenário perfeito para a ascensão de um líder forte. Esse momento chegou com o golpe do 18 de Brumário, liderado por Napoleão Bonaparte. Ele pôs fim ao diretório e estabeleceu o consulado, assumindo o cargo de primeiro cônsul e concentrando em suas mãos um poder político considerável, levando a França de uma república turbulenta a um novo regime autoritário. A Revolução Francesa se tornou um marco universal. Seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade continuam a ecoar através dos séculos, inspirando constituições, alimentando revoluções e servindo como fundamento para lutas por direitos humanos e democracia em todo o mundo. Aí resumido, conteúdo educacional e histórico produzido com apoio de inteligência artificial. Esse vídeo tem abordagem informativa, sem incentivo à violência, discriminação ou discurso de ódio.